Na parábola do semeador, ao lado das sementes que caíram em solo fértil e cresceram fortes, haviam sementes que caíram entre os espinhos. Estes representam pessoas que aceitaram a Cristo, mas cujo crescimento nele foi estrangulado pelas preocupações e desejos egoístas do mundo. Essa parábola nos ajuda a entender a igreja em Corinto. Muitos nessa igreja nunca foram capazes de ir além das preocupações de sua cultura. Em vez de dobrar os seus valores culturais para se adequar à sua fé, eles dobraram a sua fé para se adequar aos seus valores culturais. No primeiro vídeo, exploramos a cultura de Corinto no primeiro século. Observamos sua obsessão pelo status social e a sua preocupação em se elevar aos olhos dos outros. Encontramos também aqueles mestres da retórica, os sofistas, que usavam seu prestígio e influência para atrair seguidores fiéis de discípulos leais. Embora o relacionamento de Paulo com a igreja de Corinto tenha florescido enquanto ele estava lá, tudo mudou depois que ele partiu. Como estamos prestes a ver, Paulo escreveu para eles não apenas as duas cartas que temos em nossas Bíblias hoje, mas um total de quatro cartas, duas das quais se perderam na história. Pouco tempo depois que Paulo partiu, ele recebeu notícias perturbadoras de imoralidade sexual surgindo na igreja. Esperando que pudesse resolver rapidamente a situação, Paulo escreveu uma carta e a enviou com seu fiel companheiro Timóteo, que ele menciona em 1 Coríntios 4 e 5. Infelizmente, essa primeira carta não existe mais, mas marcou o início de uma correspondência detalhada. Infelizmente, a situação continuou a piorar em Corinto. As preocupações do mundo começaram a sufocar a fé de alguns na igreja, à medida que se preocupavam com a forma como os outros reconheciam seu status social. Eles buscavam professores que pudessem elevar sua posição social dentro da igreja. Desde que Paulo partiu, um líder cristão chamado Apolo veio à cidade e continuou a discipular e ensinar a igreja. No entanto, ao contrário de Paulo, Apolo era um orador eloquente e treinado na arte da retórica grega. Como resultado, alguns viam Apolo como superior a Paulo. Já outros juraram lealdade a Pedro, também conhecido como Cefas. Sendo um dos 12 discípulos originais e um dos companheiros mais próximos de Jesus, eles pensaram que segui-lo era o seu ingresso para o status dentro da igreja. Havia outros que achavam que a melhor maneira de demonstrar sua nobreza era derrubar os outros arrastando-os para o tribunal. A igreja de Corinto estava sendo dilacerada por cristãos egocêntricos cuja única preocupação eram seus próprios direitos pessoais, em vez de olhar para os direitos e interesses uns dos outros. No entanto, alguns na igreja ainda tinham corações que eram solo fértil. Eles se cansaram da arrogância e do fanatismo e queriam ver essa igreja voltar a viver a vida justa em santidade e obediência a Cristo. Juntos, eles escreveram uma carta a Paulo, fazendo-lhe todo tipo de perguntas sobre como deveriam pensar e se comportar nas áreas de casamento, carne sacrificada a ídolos, adoração ordenada e ressurreição. Uma proeminente cristã coríntia chamada Cloé arranjou para que um grupo de pessoas entregasse essa carta a Paulo, que agora estava em Éfeso, buscando sua orientação nesses assuntos. A resposta de Paulo a essas preocupações foi a segunda carta que ele escreveu a Corinto, mas a primeira que sobreviveu e que chamamos de 1 Coríntios. Nela, Paulo enfatiza que o único caminho para a grandeza é através de um amor sacrificial, semelhante ao de Cristo, que busca os melhores interesses dos outros antes dos seus. Infelizmente, essa carta também não teve inteiramente o efeito desejado. Alguns membros da igreja de Corinto ainda estavam sendo sufocados pelas preocupações do mundo.
Paulo decidiu que, se queria chamar a atenção deles e resolver a situação, precisava fazer algo muito mais drástico. Ele fez uma viagem improvisada a Corinto para resolver a situação pessoalmente. Infelizmente, essa visita não saiu como esperado, pois um dos cristãos de Corinto organizou um ataque pessoal contra Paulo. Paulo voltou a Éfeso frustrado. Em resposta a essa visita dolorosa, ele escreveu outra carta e a enviou com Tito, seu parceiro de confiança. Paulo se refere tanto a esta visita quanto a essa carta em 2 Coríntios 2. Nessa terceira carta, que foi infelizmente perdida, Paulo chamou a unidade e responsabilidade. Não há lugar para esse tipo de comportamento tóxico e egoísta no corpo de Cristo. Paulo esperou ansiosamente para ouvir de Tito a resposta da igreja. Quando eles finalmente se reuniram novamente na Macedônia, Tito trouxe boas notícias. A igreja de Corinto levou a carta de Paulo a sério e responsabilizou o indivíduo por suas ações. Melhor ainda, o indivíduo se arrependeu e o processo de perdão e reconciliação pôde começar. No entanto, Tito também trouxe a notícia de uma preocupação nova e crescente. Um grupo de professores judeus egoístas de uma congregação externa estava tentando se infiltrar nessa igreja. Eles estavam levantando questões sobre a legitimidade do apostolado de Paulo, enquanto se gabavam de sua própria superioridade. Esses autoproclamados superapóstolos insistiam que eram os verdadeiros apóstolos. Eles proclamavam uma versão do evangelho que era contrária à pregada por Paulo e os outros apóstolos de Cristo. A lembrança da rapidez com que os cristãos coríntios podiam ser enganados e até se voltar contra ele estava fresca na mente de Paulo. Ele respondeu escrevendo sua quarta carta a Corinto, conhecida por nós como 2 Coríntios. Nessa carta, Paulo os lembrou que em Cristo, status, influência e maturidade não são atingíveis por meio de arrogância, fanatismo e autopromoção. Em vez de construir a nós mesmos, nós construímos aos outros. Em vez de procurar oportunidades para receber, cresceremos em graça à medida que encontramos oportunidades para dar. Como uma aplicação prática dessa verdade, Paulo encorajou esses cristãos relativamente prósperos a oferecer apoio financeiro à igreja cristã em Jerusalém, que passou por tempos difíceis. Quando seguimos a Jesus, é nossa responsabilidade cultivar o solo fértil em nossos corações. Ervas daninhas e espinhos vão brotar procurando nos sufocar com as preocupações do mundo. Mas, se como um bom jardineiro, continuamente identificamos e removemos essas ervas daninhas de nossas vidas, então conheceremos o efeito Coríntios. Se você achou esse vídeo útil e deseja assistir mais, por favor, considere fazer uma doação em nosso site. Também, por favor, curta o vídeo, comente e se inscreva em nosso canal. Obrigada por assistir!